Bem, irmãos, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. E o texto que nós vamos meditar, ele é bem oportuno para nós nesse dia. Estamos começando mais um dia e com ele também vêm os desafios que também durante a semana se farão presentes. Eu quero ler o texto, Salmo 63. Eu quero ler apenas a parte A do versículo 1 do Salmo 63, que diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o meu coração. Esta é a palavra do Senhor. Certo dia eu estava à igreja e de repente eu notei que chegou uma irmã que sempre chegava na igreja salmodiando, chegava na igreja sempre com uma alegria radiante, cumprimentando a todos. Ela, por ser, ou seja, uma irmã muito carismática, ela chegava e contagiava o ambiente com a sua alegria. Mas aquele domingo não foi assim. Ela chegou, cumprimentou alguns ali e sentou, ou seja, no seu banco, no seu lugar costumeiro, e ficou ali, ou seja, na verdade, observando as coisas e também participando do culto. Eu notei que enquanto pregava, ela chorava, e não que não fosse uma coisa inédita, não é isso, mas eu percebi que ela estava triste, que algo não estava bem. Terminado então o culto, eu cheguei a ela e perguntei, falei: irmão, o que está acontecendo? A irmã está com algum problema, alguma dificuldade? E ela me disse: olha, pastor, eu estou enfrentando, ou seja, muitos problemas. Estou, na verdade, com muitas dificuldades, de tal maneira que em casa eu me sinto, às vezes, em pleno deserto. Sim. A situação que Davi está aqui vivendo, o lugar onde ele estava, é justamente o deserto de Judá. Então, quando nós enfrentamos grandes problemas, muitas dificuldades, nós às vezes nos sentimos em pleno deserto. Davi diz o seguinte: olha, eu tenho um Deus, e tenho um Deus pessoal, e tenho um Deus que é só meu Deus nesta hora e nesse momento. É o que ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. Ou seja, Davi está falando que ele tem alguém para que ele possa se aproximar e desabafar. Aquela irmã, ela fez isso comigo. Ou seja, ela colocou para fora aquilo que estava dentro do seu coração, a sufocando, tirando a sua alegria, abalando a sua paz e a sua fé. Davi, ele vai usar, ou seja, uma linguagem, ou seja, para descrever literalmente qual eram as condições que ele estava ali experimentando. Ele fala: Deus, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti. Ou seja, ele está descrevendo que ele estava num lugar árido, um lugar aonde não havia água, e não havendo água, ou seja, isso é uma coisa provada de forma científica, que aonde não existe água, também não existe vida. E Davi, ele vai repetir isso, ou seja, essas palavras em forma metafórica, em outro salmo, ou seja, quando ele diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Então ele está sedento, ele queria matar a sua sede, ele queria, na verdade, ou seja, ele anelava, ele desejava estar na presença desse Deus dele, para que Deus pudesse então saciá-lo. A pergunta que não quer calar: você tem sede do quê?
Você está sedenta do quê? Davi vai dizer: olha Deus, eu no seu santuário eu te vi, e lá eu contemplei o teu poder, eu contemplei a tua glória. Então Davi está agora, ou seja, no deserto de Judá, numa tenda, mas ele eleva os seus pensamentos a Jerusalém. Na verdade não havia templo. Por quê? Porque naquele contexto, quem deveria, ou seja, teria o privilégio, a responsabilidade de construir o templo, seria o seu herdeiro Salomão, seu filho. Aqui Davi se recorda e se lembra do tempo que ele entrava na tenda, onde estava ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus Altíssimo. Ele está no meio do deserto, mas o seu pensamento na dificuldade, na aflição, na agonia, se eleva, ou seja, se transporta para o Jerusalém, para a presença desse Deus vivo, e ele fala, diante da dificuldade: eu vi o teu poder, eu contemplei, ou seja, a tua glória. O que significa isso? Significa que havia ainda no coração de Davi, além do medo que estava alojado, sim, é verdade, mas havia ainda esperança. Porque ele vai dizer mais ainda, ele vai dizer o seguinte: olha Senhor, o teu amor é melhor do que a própria vida. Ou seja, Davi está dizendo que o tempo que ele viveu na presença do Senhor já foi um tempo bom demais, foi um tempo satisfatório. Olha, não tem tempo melhor para um ser humano, para alguém, ou seja, comparado ao tempo que essa pessoa ela vive a presença e na companhia do Senhor Jesus. Não, ainda que o mundo ele possa proporcionar muitas coisas, nada pode ser comparado ao tempo que você esteve na casa do Senhor, na presença do seu e do meu Deus. Ele fala: Senhor, o teu amor é melhor que a própria vida. E ele faz uma declaração tremenda. Davi diz: olha, com os meus lábios eu te louvarei. Como é possível? Como é possível alguém cantar um hino de louvor, de gratidão e de alegria, passando e enfrentando enormes lutas, enormes dificuldades? Davi fala: sim, Senhor, eu te louvarei enquanto eu viver. Será que, francamente, sinceramente falando, será que você teria condições de afirmar, repetir as mesmas palavras de Davi, enquanto, ou seja, em meio a um mar encapelado, ou seja, são ali na verdade um oceano de dificuldades e lutas? Será? Davi diz: Senhor, eu te louvarei enquanto eu viver. E ele diz: a ti em oração levantarei as minhas mãos. O que significa então? Significa que Davi, ele tinha condições de passar pela prova dando glórias a Deus. Por quê? Porque ele se fortalecia diante de Deus em oração. Às vezes nós não temos forças e as palavras nos faltam, o que aparecem são somente as lágrimas, mas às vezes até elas também, ou seja, se esgotam. Nessas horas nós não temos como falar com o Pai em oração, mas a Bíblia diz que nestas horas o Espírito Santo intercede ao Pai junto, ou seja, a Deus, por mim e por você, com gemidos inexprimíveis.
parabéns, aleluia. A Bíblia diz, Davi está dizendo: Senhor, eu vou te louvar durante toda a minha vida, eu vou orar, eu vou levantar as minhas mãos. E o levantar as mãos aqui tem uma simbologia no hebraico muito forte. O que significa, pastor? O levantar as mãos aqui é o resultado de um coração grato, de um coração suprido, de uma sede que foi saciada, de uma sede que foi matada por beber de uma água fresca. Davi diz: Senhor, com cânticos de alegria eu te louvarei. Davi agora, ele então se encontra em um outro momento do dia para a noite, porque ele diz: Senhor, quando eu me deito, eu fico acordado pensando em Ti. Tem duas situações que isso pode acontecer. Uma delas é quando você está tão preocupada por causa do diagnóstico médico. Sim, você está com câncer. Sim, você está com pneumonia. Sim, você está com fibromialgia e tantas outras enfermidades e doenças. Então, a preocupação, ela inunda o nosso coração. A primeira coisa que se apresenta é uma coisa chamada insônia. O sono vai embora, as preocupações tomam lugar, as preocupações tomam conta da nossa mente, do nosso coração, de forma que quando você se apercebe, o dia já está clareando. Você não dormiu, você não fechou os olhos. A Bíblia diz que Davi fala: Senhor, quando eu me deito, eu fico acordado em Ti. Ele estava enfrentando, ou seja, uma situação muito difícil. Ele sabia, ou seja, que a morte seria uma coisa iminente, que estaria por acontecer. E ele diz: Senhor, quando eu me deito, eu fico acordado pensando em Ti e meditando a Teu respeito durante a noite inteira, durante a noite toda. Você já teve essa experiência? Eu às vezes tenho tido. Às vezes por volta de 3 horas da manhã, Deus bate a porta do meu coração e me acorda. E a primeira coisa que me vem à mente é que foi o próprio Deus que me acordou, para que eu pudesse falar com Ele, para que Ele pudesse falar comigo, para que eu pudesse ler um trecho da Sua palavra e também orar, interceder por pessoas que venham naquele momento da madrugada ao meu coração, à minha mente, e eu começo a orar, eu começo a interceder, e quando eu vejo ali já se passou uma hora e meia, mas eu saio dessa hora, eu saio desse momento com Deus fortalecido, revigorado, saciado. Talvez você não tenha tido essa experiência, mas procure fazer isso. Eu, por uma forma mecânica, eu já acordo automaticamente, mas se você tem dificuldade, coloque o seu despertador, coloque o seu relógio, para que você possa acordar de madrugada. Mas o desejo do meu coração é que ao acordar, você eleve primeiramente o seu pensamento a Deus. Alguns acordam e a primeira coisa que vem à mente é o desejo desenfreado de quê? De saquear a geladeira. Que não seja com você e nem comigo isso que aconteça. Mas Davi diz o seguinte: olha, Senhor, eu estou agora em vigília. Às vezes é necessário que nós tenhamos um tempo, ou seja, que nós, entre aspas, sacrifiquemos um tempo para ter um particular com Deus, no silêncio, na calada da madrugada. Por que Davi fazia isso? Porque ele diz: porque o Senhor, ó Senhor, o Senhor és o meu
auxílio. Ele vai usar aqui mais uma vez uma mensagem metafórica para dizer: a sombra das tuas asas é onde eu canto com alegria. Ele vai fazer uma referência a mais um outro salmo, ou seja, que ele também escreveu e disse, o Salmo 91. Ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. E ele vai dizer mais ainda: ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará, e sobre as suas asas você estará seguro e protegido. Então Davi, ele podia então, ou seja, com convicção crer que esse Deus era o Deus que poderia protegê-lo. Ele diz: olha, a tua forte mão direita, Deus, é que me sustenta. Você, eu, nas lutas, nas adversidades, quem tem te sustentado? Quem tem sido aquele que tem sido o provedor? Muitas vezes nós não temos com quem contar. Davi vai dizer no versículo 9, uma das coisas mais tristes do Salmo 63. Ele diz: aqueles, porém, que tramam me destruir. Por que eu digo que é uma coisa triste? Porque aqueles, porém, que tentavam matar o rei, aqueles, porém, que queriam a cabeça de Davi, dentre aqueles havia um que conhecia muito bem, pessoal e particularmente, a Davi. Havia uma pessoa que estava no seu encalço, que queria matá-lo, a saber, o nome dele era Absalão. Pastor, quem foi Absalão? Quem era Absalão? Absalão era um dos filhos de Davi, que havia se rebelado contra o pai, que havia na verdade convencido alguns valentes de Davi a perseguir o seu próprio pai e matá-lo. Absalão queria o quê? Queria a cabeça de Davi. Absalão queria o trono de Davi, e Davi sabia que ele já estava, ou seja, a poucos quilômetros de alcançá-lo. Absalão já estava adentrando no deserto de Judá. Davi já se sentia aqui na antessala da morte. Davi já se sentia aqui próximo da sepultura, da cova aberta. Então ele agora diz: Senhor, olha, aqueles porém que tramam me matar, ele diz, eles descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. Na verdade, não era o desejo de Davi matar o seu filho, jamais. Um pai ou uma mãe, ele tem planos sempre bons, ele tem sempre planos de vida para os seus filhos. Mas Davi sabia que esse Deus que ele disse que é um Deus de força, um Deus de graça, um Deus de glória, também é um Deus de justiça. E aqui Davi está dizendo: olha, esses homens não vão gozar de alguns privilégios e honras. Como assim? Davi está dizendo que, ou seja, uma vez que uma pessoa era morta por um inimigo, o seu corpo seria abandonado no deserto. E chacais, o que seriam aqui? Chacais seriam como abutres, seriam, ou seja, como aqueles urubus que chegariam e estariam comendo a carne em decomposição. Em outras palavras, essas pessoas não gozariam da honra. Como assim, pastor? É honroso
quando alguém morre, quando alguém falece, que se faça então um culto fúnebre, que se faça então um sepultamento digno. Tanto é que isso é uma lei universal. Se a pessoa morre num país, ela é transportada para o seu próprio país e ela é sepultada na sua terra natal. Isso é uma coisa que é chamada honra. Mas Davi diz que essas pessoas não gozariam de privilégios e muito menos de honrarias. Ele fala: Senhor, olha Senhor, mesmo enfrentando essa situação, essa enorme dificuldade, essa perseguição de morte pelo meu filho, ele diz: contudo o rei se alegrará em Deus. Aleluia. Será que você pode repetir as palavras de Davi, vivendo, ou seja, nas condições que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo? Qual tem sido a motivação da tua alegria? Aonde é que você tem, ou seja, buscado suprimento para você continuar cantando, para você continuar louvando e adorando ao Senhor? Ele falou: olha, o rei, eu Davi, uma confissão pessoal dele, ele fala: eu, o rei Davi, contudo, eu me alegrarei no meu Deus. O desejo do meu coração para a tua vida hoje é que você busque se alegrar no Senhor, que você busque se alegrar em Deus, que a sua motivação para começar mais uma semana seja a cruz. Eu sempre digo em aconselhamento que quando uma pessoa me vem, ou seja, está enfrentando lutas como Davi estava enfrentando, eu sempre digo: olhe para a cruz. Olhe para a cruz, porque ali sim nós somos fortalecidos, revigorados. Ali nós então temos uma experiência pessoal e particular com Cristo, e nós cremos de uma forma cabal que todo o poder, toda a força está no nome e no sangue de Jesus, o Cordeiro. O desejo do meu coração para a tua vida é esse. O tema da mensagem é esta: eu me alegrarei somente em ti, Senhor, o meu Deus. As lutas, as dificuldades continuarão vindo, mas com elas também, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós temos a possibilidade de sermos fortalecidos em Deus o Pai, de sermos fortalecidos em Jesus Cristo Nazareno. Esse é o desejo desse pastor para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.